Alô, Bauru, tô chegando, aqui é o seu repórter Minhocão, da 87 FM Bauru. Zé da Barca, bom dia pra você. Simbora, Minhocão! Vamos lá, Zé. Então nós estamos aqui em nossos estúdios com o Danilo Gabas, que nem eu disse no início, aliás, no anúncio da nossa... como vou fazer assim, o nosso prenúncio, né? Nosso destaque. Nosso destaque. Ele vai cumprimentar você, logicamente, e os nossos ouvintes, e aqueles companheiros que fazem parte do Pescadores de Bauru e região. Bom dia, Danilo. Bom dia, Caçola. Bom dia, Zé. Prazer imenso. Positivo e operante. Prazer imenso estar aqui com vocês. Ainda mais falando de um assunto que eu sou apaixonado, né? Que é a pesca do tucunaré. Principalmente aqui na nossa região privilegiada, aqui o famoso Rio Tietê, que eu quero tornar ele mais famoso ainda, né? Com certeza. Essa é a ideia. Danilo, como você se apaixonou e chegou ao ponto de montar esse grupo de pescadores de Bauru, e especificamente com a espécie de tucunaré? Caçola, na verdade, a minha paixão pelo tucunaré começou com meu pai me apresentando esse peixe. O meu pai, ele foi pescar no Rio Piquiri, foi aprender a pescar esse peixe no Rio Piquiri e pegou muito tucunaré. Logo de seguida, quando ele retornou dessa viagem, ele descobriu que tinham soltado nas represas do Rio Tietê essa espécie de peixe. Inclusive soltaram essa espécie de peixe para combater a proliferação de piranhas, né? Soltaram a curvinha e o tucunaré porque, como represou o rio, as piranhas começaram a se reproduzir sem controle. E já que o dourado e o pintado não conseguiam se reproduzir para comer as piranhas, precisava de uma espécie para comer, controlar as piranhas. Uma espécie de um predador, né? De um predador. Então, o que aconteceu? Eles introduziram o tucunaré e a curvina para acabar com as piranhas. Só que o problema é que teve um impacto ambiental aí no rio, né? Mas enfim, voltando no nosso assunto. Aí, o meu pai, ele começou a pegar o tucunaré no Rio Tietê, lá em Arealva, e me apresentou esse peixe. Quando eu fisguei meu primeiro tucunaré com isca artificial, aconteceu o que a gente chama de doença do tucunaré, né? Que muita gente sofre, muita gente que eu conheço sofre. E aí eu nunca mais parei de pescar esse peixe, Caçola. Nunca mais. Cada vez mais aprendendo. E, por exemplo, vocês que estão sempre lá, logicamente, privilegiam o Tietê. Como é que está o Tietê hoje, se você falar assim, em termos de tucunaré? Vocês que pescam sempre. O Tietê tem muito tucunaré, mas muito, muito mesmo. O grande problema do Tietê hoje, assim, na minha opinião, são dois. O primeiro é a poluição do rio, que eu acho inadmissível um rio desse porte ainda estar poluído desse jeito. Depois que ele sofre lá na capital, porque a gente sabe que o Tietê é um rio ao contrário, né? Ao invés de ele descer para o oceano, né? Ele desce para o interior. Ele nasce e desce para o interior, ao invés de descer para o oceano. Ele vem do oceano para o interior. E em São Paulo, quando ele passa na capital, ele sofre com o esgoto lá. Ele sofre e tudo mais. E quando ele começa a chegar mais para pé de Barra Bonita, ele começa a ficar limpo. Mas não porque eles limpam o rio, por causa dos afluentes. Os afluentes limpam o Tietê. O problema é que quando ele vai passando, as cidades que beiram o Tietê, inclusive a nossa cidade de Bauru, que solta o rio Bauru lá, sem tratamento, acaba voltando a poluir esse rio, né? Arealva foi uma das primeiras cidades que colocaram tratamento no esgoto para soltar no Tietê. Então ela é meio que pioneira nisso. E agora tem uma lei que acho que vai vencer daqui 2 ou 3 anos, que se essas cidades não tratarem o esgoto para soltar no Tietê, vai ter uma multa grande, e bem grande mesmo, uma multa ambiental. Então daqui 3 anos tem aí uma previsão otimista para o Rio Tietê. Esse é o primeiro problema de poluição. O segundo problema é a pesca predatória, né? Eu vejo muita gente fazendo pesca predatória mesmo, sabe? Pesca proibida, de tarrafa, aquela pesca que a pessoa arma a rede e fica batendo no aguapé com o remo para o peixe correr na rede. Pegando peixe assim fora de medida, sabe? Pensando que o Rio Tietê tem peixe à vontade, que não é bem por aí. Mas acontece o seguinte, não é que isso acaba com o tucunaré. Não, é que o tucunaré, quando você arma a rede, ele é um peixe muito esperto.
ele nada para trás. Ele é um ciclídeo. Todo ciclídeo tem a oportunidade de nadar para trás, ele tem essa habilidade. Então, quando ele vê uma rede, ele bate a boca na rede, ele imediatamente nada para trás e chega até a pular a rede, se ele quiser. Quantas vezes eu já não vi? Vocês podem perguntar para qualquer pescador profissional se eles conseguem fazer uma pescaria boa de tucunaré na rede. Eles não conseguem, porque é difícil ele malhar. Então, o que acontece? O peixe é esperto. Ele vai para o meio, ele sai da margem e vai para o meio do rio. Aí fica difícil de acessar ele. Então, o que eu costumo falar para o pessoal, assim, os ribeirinhos lá? Eu falo, gente, esse lugar tem potencial de peixe. Se vocês parassem um pouco de armar a rede aqui e começassem a colocar uns barcos para alugar, né, deixasse o tucunaré encostar, que ele encosta mesmo, eu garanto para vocês vão ganhar talvez até muito mais dinheiro do que vocês ganham vendendo os peixes do Tietê, que é um peixe ruim, né? A água tá poluída, tudo. E ganhando muito mais dinheiro com o turismo de pesca e do pessoal que vem pescar tucunaré. Porque eu nunca vi uma pessoa que pegou um tucunaré com isca artificial, que pegou mesmo na superfície, viu a ação, que parou de pescar esse peixe. Todo mundo que eu conheço só vai atrás desse peixe. Porque a gente tem visto, às vezes conversa com algum ribeirinho lá, realmente, isso acontece, o que você fala aqui. Às vezes o cara tem lá, por 1.000 metros de rede, ele consegue pegar 1 ou 2 tucunarés. Exatamente. Então você vê, aquele movimento